Pessoal, tudo bom? Eu resolvi gravar mais esse vídeo porque hoje à tarde eu dei uma saidinha e tive com alguns amigos e tive a oportunidade assim de conversar e de ver diferentes opiniões deles, né, a respeito de tudo que está acontecendo aqui com esse vírus que está atingindo o mundo todo aí. O que eu pude perceber, né? E eu realmente até entendo algumas colocações, mas não consigo entender, mas também não vou radicalizar. Eu apenas quero passar para a gente também poder avaliar sobre outros aspectos. Alguns acham que a China é a responsável, ou teve a intenção, que ela é responsável, ela é, mas que ela fez isso de propósito para poder causar algum problema na economia, né? E essa é a intenção da China. Eu só não consigo entender aonde de fato ela ganhou. Eu também não sou nenhum economista, e principalmente porque que tinha que começar no próprio país dela, porque ela não jogou esse vírus em outro país para iniciar por lá e o problema ficasse por lá, né? Ela, o que me parece é que ela, ao contrário, se sente culpada pelo fato de ter acontecido isso e tem dado apoio aos países que estão sofrendo com esse problema. O que eu tenho entendido da China é isso. Se não é, não sei, mas o que eu tenho entendido da parte dela é essa. Outros falam que essa gripe não é vários outros tipos de gripe já existiram, mataram muita gente, né? E que eles acham que não tinha necessidade de tudo isso, né? Aí eu fico pensando, e qual foi dessas gripes que nós vimos uma contaminação nesse nível, né? Nessa velocidade, né? E não no Brasil, mas no mundo todo. Aliás, o Brasil, neste momento, ainda está numa situação muito privilegiada, né, considerando o que está acontecendo no mundo, né? Se você olhar Itália, eu sempre falo, minhas irmãs moram lá, então você vê lá o exército levando centenas e centenas de caixões, assim, de coisa de um dia para o outro, 600, 800, 900 caixões, que os familiares, quando vai para lá, não tem mais nem acesso a essas pessoas. É uma coisa absurda. Agora, os Estados Unidos também, em grandes proporções, principalmente Nova York, né? A gente percebe, inclusive, que no caso da Itália, o presidente lá na época também se posicionou sem querer criar alarde naquele primeiro momento, né? E hoje pede desculpas por ter negligenciado, né, a ação de isolamento da área, né? Então, assim, outros dizem que tudo isso que está acontecendo é uma pressão política de isolamento para derrubar Bolsonaro. Acho uma outra loucura, é um preço muito alto para se pagar para derrubar Bolsonaro. Então, assim, coisas que eu não consigo compactuar. E, por fim, falam também da Rede Globo. A Rede Globo está se aproveitando, está tendo uma audiência grande, não quer que o isolamento pare. Olha, eu, para ser honesto, até acho que ela está tendo uma audiência realmente grande, né? E também concordo que ela é contra o Bolsonaro, não tenha dúvida disso. Mas, num momento como esse, todos os meios de comunicação que puder ficar 24 horas nos informando do que está acontecendo aqui no mundo,
eu acho que é bem-vindo para todos nós, porque nós precisamos nos manter informados do que está acontecendo, né? Então eu não posso, se ao acaso ou por acaso essa situação está beneficiando ela, isso são coisas, é uma fatalidade, né? Como beneficia o cara que está construindo esses coisa de ar, né? Que vai precisar muito, que sempre precisa muito, não estão conseguindo entregar álcool gel e máscaras. Quer dizer, tem segmentos aí que estão milionários com tudo isso, mas isso é um acaso, uma fatalidade. Fazer o quê? Eu acho, minha gente, o seguinte, que sem exageros, eu acho que a gente, ainda bem que se conversa, mas estamos no caminho certo. Poderia ser um pouco melhor, não sei, mas eu acho que, considerando essa confusão todinha, que cada um dá uma opinião, a gente está no caminho certo, porque o que está, nesse momento, prevalecendo é o isolamento, pelo menos em quantidade maior do que aqueles que não estão respeitando. Mesmo o presidente, em alguns momentos, tentando amenizar e facilitar a coisa, eu acredito que nós estamos num momento onde as pessoas, a maioria, está mais consciente dessa necessidade de se manter isolado, né? Agora, o que é importante em tudo isso? Primeiramente, a questão do abastecimento, que serve para todos, que é manter os caminhões livres para que eles possam transportar os alimentos, e as indústrias alimentícias e tal, todos terem a responsabilidade de manter o abastecimento, sem querer se aproveitar, que nem cabe isso com uma coisa tão séria dessa, né? Isso não é uma guerra comercial, isso é um jogo de vidas que deve ser levado muito a sério, né? E eu acho que não tem nem clima para isso, ninguém está trabalhando com esse clima, graças a Deus, no mundo todo ninguém está trabalhando com esse clima, tá? Então, assim, esse é o primeiro passo. O segundo, o próprio governo Bolsonaro, apesar de tentar ali amenizar um pouco, ou ir de encontro um pouco ao negócio, mas ele está agindo corretamente, porque agora já tomou a primeira decisão aí de fornecer esse dinheiro aí, R$ 600, que dá para atender uns 15, 20 dias para as pessoas mais humildes, procurar fazer com que esse dinheiro realmente chegue na mão das pessoas. Na verdade, é como eu sempre digo, todo mundo tem um time, né? Só a classe média também tem um time. Só aquele milionário ou aqueles que já têm o seu salário fixo, mas aquele que tem empresa, né, também sofre, porque ele tem uma reserva, mas ao mesmo tempo os custos dele também é alto, né? Então, assim, ele vai precisar de algum tipo de ajuda também, porque é a sobrevivência da empresa e da vida dele, da família dele também, né? Mas esses ainda podem ganhar um tempinho mais na frente, tem um gás para queimar ainda, né? Então, ele pode esperar um pouco mais. Agora, tudo isso, eu sempre digo, o isolamento, ele traz esse prejuízo, mas é um prejuízo menor do que se você, por exemplo, vamos tomar por base de novo a Itália. A Itália teve essa primeira preocupação, né, de não isolar imediatamente. Hoje está pagando um preço, claro, no caso dela talvez pior, por questão de idade do pessoal, aquela coisa toda, né? Um território compactado, mas está pagando um preço por isso alto, né? E o fato de ter ganho alguns dias sem o isolamento, neste momento a economia está sofrendo tanto quanto se ela tivesse fechado e com um problema maior de contaminação. Então, a gente vê que entre o bom e o ruim, a gente tem que tomar a medida dolorosa, mas menos dolorosa, que, ao meu ver, é o do isolamento, entendeu? Ela não, ela pelo menos
prioriza a vida, que é o mais importante nesse momento. Mas todos os segmentos vão ter que ser atendidos. Agora, se porventura, se Deus quiser, acontecer da gente conseguir controlar, nesse meio tempo aparecer milagrosamente uma vacina que funcione, né? Que talvez nesses próximos 30 dias não tenha necessidade nem de fazer empréstimo ao empresário, para a empresa dele, não é para o funcionário como está sendo feito agora, porque para funcionário é uma coisa, mas a empresa não só paga funcionário, ela garante os funcionários porque está pagando, mas daqui a pouco ela tem os custos dela mesmo, que não está abrindo, não está funcionando, e como faz? E para ela própria, né? E eu gostaria, com relação às empresas, dizer o seguinte, que é muito importante. Eu acho que o governo não precisaria ver o dinheiro que ele venha colocar nas empresas como uma perda total de um investimento que vai perder. Não. O fato dele dar um dinheiro que a maioria do empresariado, mesmo pequeno e médio, tem muita dificuldade de ter, que é com uma carência, né? Com juros menores, isso, se encaixar direito, ele vai ter esse dinheiro de volta. Ele tem como criar mecanismo para ter esse dinheiro de volta, desde que ele dê uma leveza a isso, a forma com que ele está colocando para a empresa. Só o fato dele dar carência e só o fato dele ter um juro menor, a empresa já absorve isso de forma extremamente salutar, é um gás para a empresa, né? Que vai dar uma condição a ela que sempre vive apertada e fazendo, quando ela tiver esse gás, ela vai estar melhor para enfrentar as coisas. E eu acho que uma grande parte desse dinheiro não será perdido. Eu acho que se tiver em parcelas relaxadas, com juros pequenos, ela abre o mercado de novo. E digo mais, eu acho que se você começar a pensar em fazer com que o dinheiro rode, isso aumenta o mercado, isso aumenta... Parar com essa mentalidade de meia dúzia de ricos, concentrar o dinheiro, que esse é que é o grande crime. Não é crime você ser rico, crime é você prender o dinheiro na sua mão. Eu era menino, meu pai já dizia assim, que a loteria esportiva, que na época não era Mega Sena, era a loteria, naquela época, ele dizia, meu filho, essa loteria não é muito boa, porque ela tira R$1, R$2 de várias pessoas do mercado e entrega uma só. Esse dinheiro vai demorar muito para voltar para circular no mercado. Ele já dizia isso naquela época. Então, eu acho que chega o momento do governo, e acho que, vou lhe ser até sincero, eu acho que Bolsonaro é a figura mais interessante para encampar isso, se ele entender isso. Se ele entender isso, ele é a figura mais interessante, porque eu particularmente acho que ele não é um cara corrupto. Eu acho que ele tem o estilo autêntico dele de ser. O que falta é ele ter um caminho, porque quando ele diz que não entende de economia e entrega tudo só para Paulo Guedes, que, ao meu ver também, tem feito tudo o que é necessário fazer. Veja, a Previdência foi necessário? Foi. A reforma trabalhista? Foi. Ficou mais moderna, né? Isso facilita mais, despreende mais a lei, inclusive da justiça trabalhista, que era muito de ver o empresário como bandido, né? Sempre olhou assim. Então agora, com esses relaxamentos, a justiça trabalhista, ela vai olhar menos, entendeu? Um olhar mais ameno em relação a isso, né? O empresário, ele tem que ser visto como um investidor, o cara que corre risco, o cara que gera emprego.